Gravando, presidente. Sim, bom dia a todos e todas. Então, vamos dar início à nossa sessão da 4ª Câmara Julgadora, do dia 25 de setembro de 2024. Temos sustentação oral, o advogado está presente. O caso que nós vamos iniciar, então, pelo auto de infração 486 da Webfones Comércio de Artigos de Telefonia. Eu sou a relatora, vou fazer aqui um breve relato e dou a palavra ao advogado. Vou gravar a sustentação oral inicialmente, né? Só um centinho. Então, o Gabriel, procurador Gabriel Gomes, correto? Gomes Simão Correia. Então, gravada a sustentação oral, então eu vou falar o relato e depois eu registro aqui para todos acompanharem. Então, o caso é um recurso ordinário do contribuinte. A decisão monocrática manteve integralmente o auto de infração. São 2 acusações relativas à falta de pagamento do imposto. Então, deixou de pagar no montante tal, né, período tal, em virtude de haver emitido os documentos fiscais relacionados no anexo A com débito do imposto, sendo que o contribuinte transmitiu as GIAs sem declarar débitos por saídas, conforme documentos anexos. E a infração 2 deixou de pagar o ICMS no valor tanto, a título de diferencial de alíquota de FAO referente a operações de saídas interestaduais, tendo como destinatário o consumidor final. Então, aqui eu aqui trouxe um breve histórico, né, que o contribuinte apresentou a impugnação e com as GIAs referentes e também as respectivas GARES acompanhadas dos supostos comprovantes de pagamento, né? Então, juntou os recibos das GIAs às folhas 488 a 501. A unidade de julgamento de Osasco converteu o julgamento em diligência para juntada aos autos dessas GIAs substitutivas. Eu destaco que a primeira decisão do julgador tributário declarou a ocorrência da decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, essa primeira decisão, folhas 535 a 556. Então, houve um recurso de ofício e a representação fiscal, então, apresentou o parecer. A primeira Câmara Julgadora deu provimento ao recurso, né, de ofício, afastando a decadência e determinou, então, por isso, o retorno dos autos à primeira instância para que nova decisão fosse proferida, mas como complemento, né? Eu até coloquei nova decisão, mas é um complemento. Eu vou até aqui alterar para que essa é uma questão importante, né, dos argumentos. Decisão complementar. Nos seguintes termos. Então, esse é um ponto importante, porque a autuada se insurge quanto a isso. Então, o que a primeira Câmara decidiu, né? Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de ofício para reconhecer a inexistência de decadência do direito à constituição aos créditos tributários, determinando o retorno à primeira instância, para que nova decisão, mas depois eu trago os pontos. Então, nova decisão, mas como complemento, né? Desta vez, aí ele diz, com a análise e efetiva emissão de juízo de valor acerca dos demais pontos e argumentos expendidos pelas partes litigantes, referentes ao mérito do AIN lavrado. Então, sobre pena, entre outros, de supressão de instância pelo julgador monocrático. Então, houve o retorno,
teve o julgamento, né, e nós estamos aqui analisando o recurso ordinário referente a esta segunda decisão, que é a recorrida. Tá? Então, esse é o relato, e aí, quanto aos argumentos da recorrente, então, eu dou a palavra para o doutor Gabriel, pelo prazo de 15 minutos, para a sua sustentação oral. Obrigado, presidente. Inicialmente, bom dia a todos. Cumprimento a presidente Maria do Rosário, doutor Rubens, doutor Alberto, doutor Flávio, e representação fiscal na pessoa do doutor Pedro. Aproveitando o relato da presidente, em relação ao retorno dos autos para julgamento pela DTJ, a primeira Câmara Julgadora, no voto do doutor Eduardo Soares de Mello, ele especifica que um dos pontos que mereciam ser analisados são justamente as vias substitutivas que foram transmitidas pela recorrente e foram aprovadas pelo fisco, porque na primeira decisão da DTJ, o julgador acaba trazendo algumas informações sem entrar justamente no mérito, não traz muita informação, mas quando esses autos eles retornam, ele acaba não analisando os documentos que foram apresentados, e ele acaba violando diretamente o que foi determinado pelo TIT. Na verdade, ele acaba mencionando que a decisão teria que ser reformada e não anulada, e inclusive ele menciona até um ditado popular que é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. O problema é que ele acaba não obedecendo, justamente foi determinado pelo TIT, porque ele deixa de analisar essas documentações que foram entregues pelo contribuinte. Há uma verdadeira resignação com o que foi decidido pela primeira Câmara Julgadora e ele acaba descumprindo o que foi determinado no acórdão. Então, na verdade, essa primeira questão, que é uma questão preliminar que eu trago, para fim de evitar uma possível nulidade processual e garantir a autoridade da decisão do TIT, que os autos retornem para que seja analisado o que foi determinado pela primeira Câmara Julgadora. O segundo ponto é uma incompatibilidade entre a autuação e a recepção dessas dias. Por quê? No passado, as dias elas tinham sido transmitidas, geradas por um profissional contábil que não tem mais relação com a empresa, e quando a recorrente ela teve ciência da autuação, ela transmite as novas dias que são aprovadas pelo fisco. Então, essa conduta do fisco de aprovar, mas ao mesmo tempo fazer a manutenção do AINC é um pouco incompatível. Na verdade, entendemos que se o fisco deseja uma eventual cobrança de um valor complementar ou alguma outra autuação, isso tem que ser objeto de uma nova acusação, diverso do constante no AIN que está sendo analisado, com a imputação das sanções cabíveis nesse outro caso. O terceiro ponto é uma questão de boa-fé da recorrente no curso dos procedimentos fiscais, que entendemos que poderia gerar uma nulidade do auto de infração. Como foi relatado, tanto em defesa quanto em memoriais e no recurso ordinário, não foi feita a entrega da USF antes da lavratura do AIN, que acabou impossibilitando a recorrente de proceder com a sua autorregularização. A FR ele acaba não encontrando a filial porque ela estava extinta há anos, mas ele deveria ter notificado o estabelecimento matriz, que sempre esteve ativo no município de São Paulo. O estabelecimento filial ele encerrou suas atividades em 29 de março de 2018, e o AIN acaba sendo lavrado somente 4 anos depois. E relembro aqui o caput do artigo 491 do regulamento, que o auditor fiscal tem que comparecer ao estabelecimento contribuinte, de modo que a notificação, ela sempre que possível, ela deve ser feita de modo pessoal. Só que essa conduta do fiscal, além de impossibilitar a regularização da recorrente, ela também acaba infringindo a Lei Candir e a Lei 6374, porque ela ignora a autonomia dos estabelecimentos em relação às obrigações tributárias, como também fere a literalidade do artigo 142 do CTN no momento de identificar o sujeito passivo para efetuar o lançamento tributário, que nós entendemos que seria um vício de natureza material. E em relação, eu mencionei aqui a extinção do estabelecimento filial, ela teria o mesmo efeito de uma cisão, fusão, incorporação, na medida que o sucessor, que no caso é a matriz, ele acaba respondendo pelas obrigações tributárias nos termos do artigo 132 do CTN.
E em relação a essa boa-fé, como foi demonstrado que não teve um dolo por parte da recorrente, pelo contrário, quando ela soube da autuação, ela já procedeu com a transmissão das novas guias que foram aprovadas pelo fisco, é que nós entendemos também pela aplicação do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN para fins da contagem do prazo decadencial. Eram esses os pontos que eu gostaria de trazer, então nós reitero aqui os argumentos do recurso ordinário para que seja acolhida a questão preliminar, para que esses autos retornem à DTJ, para que seja de fato analisada a documentação que foi apresentada, ou alternativamente que seja afastada a autuação fiscal, e caso se entenda pela manutenção da autuação, que seja aplicada a súmula 10 do TIT. Agradeço ao tempo que me foi concedido. Sim, obrigada. Parabenizo, doutor Gabriel, pela sua sustentação oral. Então, vou passar o voto, aqui está registrado para os senhores acompanharem. Então, eu digo, né? Então, o auto de infração descreve as infrações fiscais relativas à falta de pagamento do imposto acima descritas. Quanto à decadência arguída, a matéria já foi decidida pela primeira Câmara Julgadora. Então, quando, né, analisou e deu provimento ao recurso de ofício, então, tendo os autos retornados à primeira instância administrativa, apenas para complemento de julgado. Então, até ressaltei aqui essa questão do complemento de julgado, porque o registro foi como complemento de julgado, né, retornando à fase de defesa. Com a devida análise e efetiva emissão de juízo de valor acerca dos demais pontos e argumentos expendidos pelas partes litigantes referentes ao mérito do auto de infração lavrado. Então, aqui, eu entendo que, quer dizer, não temos mais que analisar a decadência, né, embora tenha sido novamente arguída, mas isso já foi decidido, né, anteriormente. Então, desse modo, uma vez que a matéria relativa à decadência já foi decidida pela primeira Câmara Julgadora, com retorno dos autos à instância inferior para o complemento de julgado, não pode ser objeto de reapreciação nesse recurso ordinário. Então, essa questão do complemento de julgado, eu vejo que, como era recurso de ofício, né, e tinha sido entendido pela decadência, então retornou para a análise das demais questões, né, inclusive essa questão das guias substitutivas e do suposto dos comprovantes de pagamento. Então, a recorrente sustenta preliminarmente a falta de análise da decisão recorrida quanto às guias retificadoras e os pagamentos correspondentes. Entretanto, eu entendo que a instância quo, eu afasto essa preliminar, né? Eu entendo que analisou, então, a decisão monocrática suficientemente, rechaçando esses documentos juntados, como ressaltado pelo julgador monocrático, as folhas 658 a 660, nos seguintes termos. Então, aqui eu vou apontar alguns pontos da decisão recorrida. Em vários momentos eu trouxe essa decisão recorrida, porque eu entendi que, quando retornou, o julgador monocrático, ele apreciou, ele fundamentou bem a sua decisão, né? Claro, né, aí dentro do seu entendimento, né, que foi desfavorável à recorrente, mas foi o seu livre convencimento. Então, o ponto 105, ele começou a tratar dessa questão, né, a partir do número 105 da decisão monocrática, né? Então, ele trouxe os argumentos da recorrente, e depois, novamente, no 106, ele diz, novamente não procede nenhuma das alegações apresentadas pela empresa autuada ora defendente. 107, note-se que houve sim a transmissão das guias substitutivas e respectivos pagamentos de ICMS, mas que somente ocorreram após a lavratura do AIM. Sendo assim, não há que se falar em autorregularização. Aí ele mencionou a manifestação do auditor fiscal das folhas 513 e 514. Então, ele analisou também se pautando naquilo que foi dito pelo AFR, né? Então, destacou o quanto segue palavras do AFR, aí ele trouxe acerca da alegação de que o imposto foi recolhido, tão logo o autuado teve ciência da lavratura deste AIM, alega o autuado que tão logo
que teve ciência, transmitiu as GIAs substitutivas e recolheu o imposto devido. Então, alega ainda que, tendo efetuado o pagamento do imposto, nada resta a ser cobrado pela Fazenda Estadual. Na realidade, ilustre julgador, o autuado declarou nas GIAs substitutivas e efetuou os recolhimentos de valores ínfimos de tributo a recolher. O autuado chegou a estes valores porque declarou a existência de supostos créditos advindos de supostos recolhimentos efetuados por substitutos tributários, o que não restou comprovado. Aí ele coloca até um gráficozinho, que é onde eu coloquei esses pontinhos, né? Aí, e continua. Então, ele diz, pretendeu com isso demonstrar boa-fé, mas, na realidade, essas GIAs substitutivas apresentadas nada mais fazem do que confirmar as infrações apontadas, uma vez que segue gritante a diferença entre o imposto destacado das notas fiscais eletrônicas relacionadas nos anexos A e B deste AI e os valores de imposto a recolher declarados em GIAs. Aí no 109, por outro lado, em razão de imposição imposta aí foi a decisão da primeira Câmara Julgadora, né, conforme já exaustivamente esclarecido, se trata de GIAs zeradas sem qualquer movimento antes da lavratura do AIM. Acata-se prontamente todo o aduzido pelo AFR autuante. Então, ele se manifestou, a decisão monocrática se reportou à manifestação do AFR. E continua, né? Sendo assim, acata-se plenamente a tese de que a empresa autuada declarou nas GIAs substitutivas, bem como efetuou os respectivos recolhimentos, mas em valores ínfimos. E continuou aqui o que está grifado, né? No 111, 112. Então, ele diz: acata-se o entendimento de que a empresa autuada chegou aos valores abaixo indicados, eis que declarou a existência de supostos créditos advindos de supostos recolhimentos efetuados por substitutos, o que não restou comprovado nestes autos. Então, eu entendo que, como transcrito, a decisão monocrática destacou a manifestação do AFR, de folhas 513 e 514, apontando que os valores consignados são insignificantes diante das centenas de operações enumeradas nas planilhas do anexo A, e que isso apenas reforçaria o cometimento do ilícito. Então, eu não vejo como acolher o pleito do contribuinte, haja vista que a decisão monocrática, relativamente à questão das GIAs e comprovantes de pagamento, entendeu por caracterizadas as infrações fiscais. Então, esse foi o livre convencimento do julgador, mas há uma fundamentação e uma análise quanto a isso. Então, nestes termos, afasto a preliminar de falta de análise das GIAs retificadoras e pagamentos efetuados. Também afasto a nulidade do AIM por falta de prévia notificação válida da OSF. Verifico o que constou no relatório circunstanciado, as folhas 9 e 10. Então, aí toda essa questão da notificação, né? Quando foi aberta essa OSF, né? Então, ele diz, por este motivo foi lavrado demonstrativo, porque verificou-se que não o mesmo, né, no endereço diligenciado, não se encontrava em operação no local, então até menciona aqui o GDOC, né, da não localização. Então, foi protocolado o GDOC, foi realizada a notificação fiscal ao contribuinte através de publicação no Diário Oficial, esgotado o prazo estabelecido na referida notificação fiscal, então o autuado quedou-se inerte. Então, aqui tem essa fundamentação, né, essa explicação no relatório circunstanciado quanto a esta alegação de falta de notificação, né? Então, o autuado, tendo tomado ciência do referido do aviso, quer dizer, em 17 de 12 de 2018, quedou-se inerte. Então, procedeu-se o download das notas fiscais, então isso está tudo no relatório circunstanciado. Então, o julgador monocrático, ele analisou essa questão também, pronunciando-se nos seguintes termos. Então, ele apreciou, né, que houve uma notificação ao contribuinte através dessa publicação no Diário Oficial e diz que quem deu causa à falta de entrega física da OSF ao contribuinte foi ele mesmo.
grifei aqui, ao encerrar suas atividades no local, comunicando tal encerramento ao fisco em momento posterior à realização da diligência para localizá-lo. Então, citando o artigo 25 do regulamento. Então, eu afasto também essa preliminar, essa questão de nulidade, né? De falta de notificação. Então, eu digo que, portanto, pelo que constou no relatório circunstanciado, com a devida análise do julgador monocrático, afasto a preliminar de nulidade por falta de prévia notificação da OSF. Então, a recorrente também alega a nulidade do AIM por erro na determinação do sujeito passivo, uma vez que o estabelecimento autuado estaria extinto por seus registros baixado quase 4 anos antes da lavratura do auto de infração. Aqui nessa questão, eu também entendo que afasto, né, essa questão de nulidade, porque eu entendo que é aplicável a autonomia dos estabelecimentos para o cumprimento das obrigações tributárias previstas na legislação, o artigo 11 e da Lei Complementar e da Lei 6374, artigo 15. E digo que, no presente caso, entendo que agiu com acerto a FR autuante, que lavrou a em face da filial recorrente, pois, embora tenha sido baixada desde 2018, a autuação abarcou os fatos geradores das datas anteriores à sua extinção, quando estava na situação ativa. Ressalte-se que não era o caso de centralização de apuração do imposto na matriz e também não é o caso de fusão, transformação ou incorporação da matriz pela filial, sendo inaplicável o artigo 132 do CTN, que foi o argumento, né, da autuada da recorrente, e citou jurisprudência, mas essa jurisprudência é a respeito de corporação societária, o que não é o caso. Então, entendo que agiu com acerto a FR e a decisão recorrida não merece reparo nessa questão. Então, no mérito, sustenta a recorrente que teria efetuado o pagamento do imposto e apresentado dias substitutivas com a liquidação do débito apurado em dia, com a correção das inconsistências por equívoco. Nessa questão, concordo com a representação fiscal, que não só ocorre autuada, teria sido pago o ICMS devido e enviado as dias substitutivas. Haja vista que, com o início da fiscalização, após a lavratura da autuação, é afastada a denúncia espontânea, quer dizer, não se cogitou a denúncia espontânea, eu estou dizendo que, se fosse, né, seria denúncia espontânea, por isso que eu entendo que não só ocorre autuada este argumento do pagamento das dias substitutivas, porque não estava nessa situação, né? Então, ademais, conforme relatório circunstanciado, o contribuinte apresentou para todos os meses em questão suas dias zeradas, sem nenhum movimento, inclusive por isso é que foi aplicado o artigo 173 do CTN e afastada a decadência, e não aplicado o artigo 150 do parágrafo 4º do CTN com relação à decadência, né? Em razão aqui desse ponto, dessas dias, sem movimento, sem depositar qualquer pagamento ao longo do período. Então, como apontado na decisão, a FR em sua manifestação, aí eu destaco novamente, até frisando o que foi dito anteriormente, porque aqui a questão do mérito se confunde um pouco com as alegações, né, da falta de análise dos documentos, das dias substitutivas. Então, quanto ao argumento de que haveria inexistência de provas acerca do não pagamento, as mercadorias estariam submetidas à submissão tributária, sendo a recorrente a substituída. Então, esses são os argumentos, né? Eu digo que o que a recorrente diz, né, argumenta. Então, eu digo, porém, como ressaltado pelo julgador monocrático, os DANFs foram juntados às folhas tais, são de operações de saída, inclusive o destaque do ICMS. Nesse sentido, concordo com a fiscalização de que não está comprovado que as mercadorias estavam sujeitas à substituição. Destaco o excerto da decisão monocrática, que bem botou a questão, quando ele diz, por conseguinte, tendo sido destacado o imposto devido nas referidas notas fiscais, inclusive havendo transmissão das dias, mais de dias zeradas, o ônus de comprovar que o imposto já havia sido recolhido por substituto seria da empresa autuada.
Então, também eu concordo com isso. No mérito, então, também entendo que agiu com acerto a decisão, que bem pontuou que o fisco juntou por amostragem os danos que foram emitidas pela autuada, os referidos, então, restou evidenciado que se trata de saídas de mercadorias e bens localizados nesse estado, na empresa autuadora defendente, com destino a consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados em outras unidades. Então, seria o caso do DIFAL, né, do diferencial de alíquota do ICMS. Então, entendo que também deve ser mantido o item 2, aqui trouxe outros argumentos da análise da decisão recorrida, e também digo quanto ao efeito confiscatório das multas, né, esse argumento de efeito confiscatório das multas e pedido de relevação ou redução dessa penalidade com a aplicação do artigo 527-A do regulamento. Então, não há possibilidade de atender o pleito, tendo em vista que as infrações fiscais são relativas à falta de pagamento do imposto, que é o impeditivo, né, para a aplicação dessa redução ou a relevação das multas. Então, portanto, não estão cumpridos os requisitos previstos no mencionado dispositivo regulamentar. Também, quanto à questão dos juros na base de cálculo das multas, então, indico a súmula 13, e com relação à taxa de juros, o limite do patamar da Selic, então, nessa questão, então, aplico a súmula 10 revisada, então, entendo pelo parcial provimento ao recurso do contribuinte, mas apenas para limitar os juros ao patamar da Selic. Esse é o voto, senhores, e fico à disposição. Um pouco longo, mas achei que merecia essa leitura com algumas explicações. Então, os debates estão abertos. Estamos de acordo, senhora presidente. Acompanho o voto. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho, presidente. Então, aqui encerrando os debates. Verificando, então, o quórum. Alberto, qualquer dúvida você pode perguntar, tá? Estamos aqui à disposição. Você está sem áudio, mas se quiser falar alguma coisa, porque está para confirmar, né? Não sei se na sua tela aparece, confirmar a presença. Está carregando aqui, presidente. Sim, sem problemas. Vamos ver aqui. Eu acho que agora sim. Confirmar a presença. Isso. Pronto. Sim, todos confirmaram. Então, agora vamos iniciar a votação. Então, todos votaram, foi unânime, encerrando a votação. Então, no caso da Webfones, o resultado, doutor Gabriel, então, é conhecido integralmente com julgamento do mérito parcialmente provido, apenas para limitar os juros ao patamar da Selic. Esse foi o resultado. Fico aqui à disposição se tiver alguma dúvida e também se quiser permanecer na sessão, fica à vontade, doutor Gabriel. Obrigado, presidente. Boa sessão aos demais. Peço licença para me retirar. Obrigada pela sua sustentação oral. Bem, então, votação finalizada aqui, eu tenho que encerrar o julgamento. Então, encerrado o julgamento. Agora sim, está encerrado.
Então, vamos passar. Então, vamos na sequência da pauta, né? O auto 4.140.036, nós não temos mais sustentações orais. Tá? Então, é a Unilever Brasil Industrial, Dr. Rubens é o relator, é um recurso misto, né? Iniciar debates. Eu vou abrir aqui todos. Então, com a palavra, Rubens. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Olha, tá baixo o seu som. Deixa eu falar novamente. Será que é um problema de microfone? Peraí. Vocês estão ouvindo? Para mim está um pouco baixo. Né? Tem uma... Calma. Vamos na configuração do áudio. Melhorou. Tá melhorando. Agora melhorou? Sim. Ah, tá. Tem uma coisa que se faz aqui que eu fiz agora. Senhores, então, esse processo tem 6 itens em julgamento, tá certo? O primeiro deles é falta de pagamento por guia de recolhimento especial em desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior. O item 2 não está em julgamento. O item 3 é um crédito indevido por ter sido destacado, imposto maior que o devido nas notas fiscais, são operações interestaduais com alíquota de 4%. O item 5, crédito indevido na escrituração de notas fiscais não autorizadas. Item 6, crédito indevido em montante superior ao limite de 1,48 mensais. Item 7, crédito indevido por entrada de mercadorias consideradas de uso e consumo. Item 8, falta de escrituração de entrada de mercadoria no estabelecimento. A decisão reduziu o AIM, cancelando os itens 3 e 6 e reduzindo o item 5. Está tudo relatado aqui, vou poupá-los da leitura. E passo, então, diretamente ao voto. Relatório extenso. Vamos lá. Inicialmente, o auto não padece de vícios, quaisquer correções que ocorram no decorrer do processo afetam tão somente a matéria alterada e não contaminam de forma alguma o restante do crédito tributário. No caso presente, as correções efetuadas não resultaram em prejuízo na determinação da natureza das infrações e na pessoa do infrator, não havendo assim que se falar em nulidades. A ausência de um relatório circunstanciado na instrução da atuação fiscal torna mais árduo e mais demorado o trabalho dos órgãos de julgamento. O processo foi remetido mais de uma vez ao fiscal, em busca de documentos e informações, inclusive pela própria representação fiscal, sendo que essas informações já poderiam constar da acusação fiscal por ocasião da lavratura do AIM. Mas, infelizmente, não é isso que acontece sempre, né? Então, eu passo ao mérito dos recursos. O recurso de ofício. A decisão reduziu o auto de infração, cancelando os itens 3 e 6 e reduzindo o item 5. Nas palavras do julgador, item 3 é aquela autuação, aquele crédito devido em imposto destacado maior que o devido. São operações interestaduais com alíquota de 4%, uma vez que as mercadorias estão sujeitas à resolução do Senado Federal. Foi juntada a listagem de documentos fiscais emitidos com alíquota correta de 4% para os mesmos produtos onde houve crédito maior. Ocorre que, do total de 60 notas fiscais elencadas pela fiscalização, apenas uma pequena parte destas, 6, foi declarada pelo fornecedor com conteúdo de importação superior a 40%, e, portanto, sujeita à alíquota de 4%. Ou seja, há um equívoco na determinação da base de cálculo do crédito do ICMS supostamente devido. O fisco em nenhum momento comprovou que as mercadorias objeto da autuação são importadas do exterior, que não tenham sido submetidas a processo de industrialização e comercializadas, olhando aqui como foi escrito, tá, pelo julgador, ou que se trata de mercadorias nacionais com conteúdo de importação superior a 40%. Sendo assim, não restou comprovado o tratamento tributário adotado pela autuada. Não restou comprovado que o tratamento da autuada está incorreto. Ora, para dirimir eventuais dúvidas, deveria o FR autuante ter solicitado junto ao órgão responsável a apresentação das fichas de conteúdo de importação conforme previsto na resolução do Senado.
A Fazenda discorda, diz o seguinte: não procede o argumento que o fisco não teria comprovado que as mercadorias seriam importadas ou que teriam conteúdo de importação superior a 40%. Em primeiro lugar, trouxe provas robustas da aplicação equivocada da alíquota de 12%. Depois, porque essas informações requeridas pelos julgadores estão presentes nas fichas de conteúdo de importação, que são elaboradas pelos fornecedores. Logo, são documentos que podem ser acessados pela autuada e que devem ser apresentados na defesa. Diante disso, entendemos que o item 3 merece ser plenamente restabelecido, cabendo lembrar que das 60 notas fiscais objeto da autuação, para 6 delas a autuação foi tida por correta pela decisão recorrida e pela defesa e foram afastadas sem qualquer fundamentação. Então, voltando ao meu voto. Inicialmente, o autuado alega que o imposto destacado da documentação de entrada foi calculado a 12% e que não poderia ser creditado o imposto em valor inferior ao destacado, mas, pelo contrário, a legislação não permite ao contribuinte descreditar ICMS em valor superior ao devido na operação anterior, independentemente daquele que foi destacado na documentação fiscal. Coloco a legislação aplicável e, quanto à juntada extemporânea das fichas de conteúdo de importação a pedido da representação fiscal, em atendimento à diligência promovida com essa finalidade, o procedimento é previsto em lei, não há qualquer irregularidade nesse procedimento. Nesse ponto, mantenho o cancelamento da acusação fiscal em relação às 16 notas fiscais referentes a aquisições de determinado produto, por ausência de provas de que a alíquota aplicável na operação anterior seria de 4%. Na ausência da ficha de conteúdo de importação, não é possível manter a autuação com fundamento em uma presunção, na medida em que outras saídas promovidas pela Inospec não possuem obrigatoriamente o mesmo tratamento tributário aplicável às remessas ao autuado. Quer dizer, não pode acusar o autuado e trazer outras notas fiscais falando, olha, destacou nisso, nessa, então nessa do autuado provavelmente seria, e como existe uma probabilidade, foi autuado. Não dá. Né? Já em relação ao produto Juvenilia Flower, a situação é diferente, pois o fiscal juntou cópia da ficha de conteúdo de importação do produto, onde consta a faixa de conteúdo de importação de 100%, ou seja, acima de 40%. Portanto, restabelece o débito fiscal em relação às entradas desse produto, cujo imposto na operação anterior deveria ter sido destacado a 4%, havendo assim comprovado excesso de crédito pelo autuado. As 6 notas fiscais trazidas pelo fiscal, onde o fornecedor destacou o imposto a 4%, vieram apenas a título de exemplo, para justificar a autuação das demais operações, mas não estão incluídas no AIM, não havendo assim que se falar em excluí-las do débito fiscal. Portanto, fica parcialmente restabelecido o item 3. Item 5. O julgador decidiu o seguinte: é um crédito indevido referente às notas não autorizadas. Nas palavras do julgador, a impugnante acostou aos autos planilhas e cópias das DUNFs do registro de entrada, alegando que identificou 12 operações que notas fiscais tiveram erro de digitação da chave de acesso, que ensejou a constatação de status de nota não autorizada. A esse respeito, o fiscal alegou que, com relação a 12 notas fiscais com erro na digitação da chave de acesso, comprova-se a irregularidade da escrita fiscal, uma vez que as chaves erradas não foram autorizadas para essas operações. Conforme o parágrafo 1º do artigo 61, o direito ao crédito do imposto condicionar-se-á a escrituração correta do respectivo, etc, etc. Tá. Bom, nesse ponto, eu devo discordar do fiscal, pois o crédito fundamentado do documento fiscal não autorizado, ou seja, documento inábil, de fato é um crédito devido, deve ser glosado, mas o caso aqui é diferente. Em relação aos 12 documentos fiscais em exame, o crédito foi suportado de documentação fiscal regular, tendo ocorrido tão somente um erro material na digitação da chave de acesso, que caracteriza uma infração regulamentar, mas não invalida o direito ao crédito. Dessa forma, mantém a redução promovida no item 5 pela decisão recorrida. Com relação ao item 6, o julgador diz o seguinte: o item 6 é aquela cobrança, o crédito indevido em valor superior a 1,48 avos por mês. Tá? Nas palavras do julgador, as operações realizadas pelo contribuinte não se trata sequer de ativo imobilizado, uma vez que os produtos adquiridos se caracterizam como parte ou peça de máquina adquirida separadamente, ou seja, cuida-se de material de uso e consumo à luz da direção normativa tal, e cujo direito ao crédito somente se dará a partir de 1º de janeiro, etc. Nota-se, portanto, que a causa do crédito indevido decorreu da entrada de material de uso e consumo no estabelecimento, conforme o entendimento firmado da direção normativa, e não de ativo imobilizado, como pretendeu a acusação fiscal, razão pela qual é improcedente o item 6 do AIM, ressalvada a inovação fiscal, etc. Tá. Então,
nas minhas palavras, o julgador cancelou o item 6 por erro de acusação, pois o fundamento desta acusação fiscal seria a inobservância do limite de aproveitamento do crédito de 1,48 mensais lançados no SIAP, situação inaplicável ao caso. E a acusação fiscal diz isso mesmo, né? Acreditou-se indevidamente em montante superior ao autorizado de 1,48, né? O crédito do ativo imobilizado deve ser registrado nessa fração, né? Em 48 por mês. Então, nas minhas palavras, percebe que, de fato, a acusação fiscal admite o direito ao crédito nas aquisições praticadas pelo autuado. Tá? Ele não glosou o crédito integral. Ele glosou apenas o que ele entendeu que seria superior ao limite de 1,48. A acusação fiscal admite o direito ao crédito pela entrada da mercadoria. Questiona apenas a forma com que esse crédito foi tomado, de uma só vez, quando deveria, na visão do fisco, ter sido tomado em parcelas mensais de 1,48, tá bom? A representação fiscal defende o restabelecimento do item 6, alegando que o fato de não haver direito ao crédito da aquisição de materiais de uso e consumo torna o crédito duplamente indevido. Mas é uma matéria completamente distinta daquela que se trata a acusação fiscal. Se o auditor tivesse entendido que os materiais adquiridos seriam de uso e consumo do estabelecimento, o crédito teria sido integralmente glosado, certo? E não foi. Porque ele admitiu 1,48, tá bom? Admitido que havia direito ao crédito na entrada dessa mercadoria. Então não dá para a gente mudar tudo agora e falar, não, calma, mas é uso e consumo. Não dá, né? Então, o fiscal considerou que as aquisições de partes e peças de reposição seriam aquisições do ativo permanente e não são. Assim, o crédito não deveria ter sido lançado em parcelas no SIAP. A acusação fiscal não considerou os produtos adquiridos como sendo de uso e consumo do estabelecimento. E não é possível alterar o fundamento da acusação fiscal em meio ao processo administrativo. Portanto, constatado que não se trata de aquisições do ativo permanente, ou seja, não deveria ter sido parcelado o crédito, né? Mas de peças de reposição de maquinário adquiridas em separado, onde o fisco admitiu o direito ao creditamento no auto de infração, não há que se falar em parcelamento do crédito SIAP, sendo assim procedente a acusação fiscal. Não há condições para a nova ação fiscal, o prazo do 173 já expirou. Então, mantenho o cancelamento do item 6, recurso fiz parcialmente provido. Passo ao recurso ordinário. Item 1, falta de pagamento de ICMS devido à importação de mercadorias. É uma única nota fiscal discriminada das folhas 14, com demais dados indicados as folhas tais. Na DANF, consta o valor total dos produtos em R$ 787 mil, ainda sem os impostos federais e demais despesas aduaneiras. O autuado calculou o imposto a 18%, utilizando como base de cálculo o valor de R$ 156 mil, ao passo que a base de cálculo correta seria de 1 milhão, etc. O fiscal expôs a situação, mas não é necessário, né? Não se trata de mero erro formal, como alegado pela defesa. Houve falta de pagamento do imposto, sendo cristalina a infração, mantido o item 1. Tá certo? A base de cálculo era mais de 1 milhão e ele calculou 18% em cima de 156 mil. Não tem o que falar. Item 5. Crédito indevido fundamentado em documentação fiscal não autorizada. O contribuinte declara que das 41 notas apontadas pela fiscalização foram identificadas 12 notas fiscais com erro na digitação da chave de acesso e 22 notas fiscais com erro de número da nota fiscal, não se manifestando sobre as 7 notas fiscais restantes. O item foi reduzido lá no recurso de ofício. Já foram afastadas na adesão corrida as 12 notas onde tinha um simples erro da digitação. Decisão confirmada em recurso de ofício, tendo sido mantidas as demais. O autuado alega que para as 22 notas fiscais teria havido erro de identificação da nota fiscal em operações intercompany de devolução de venda, porque quando da devolução, essa teria sido escriturada indicando o número da nota fiscal de venda, ou seja, ao invés de escriturar o número da nota fiscal de devolução, teria sido indicado o número da nota fiscal de venda. O auditor fiscal não se manifestou a esse respeito, alegando apenas que o direito ao crédito do imposto condicionasse à escrituração correta do respectivo documento fiscal, etc. Desta forma, eu admito como verdadeiros os fatos alegados pela defesa e em que pese o admitido erro na indicação do número da nota fiscal da devolução, tendo sido equivocadamente apontada a nota fiscal de venda, o fato per si não afasta o direito ao crédito, pois esses fundamentam operações regulares e os erros de digitação, os equívocos lá da administração, que a menina errou, são passíveis, existe penalidade para isso, né? Mas não se pode confiscar o crédito que é legítimo, né?
portanto, mantém a infração somente em relação às 7 notas fiscais, em relação às quais o contribuinte não logrou apresentar elementos aptos a afastar a acusação fiscal. Quanto ao item 7, é uma acusação de crédito indevido por aquisições de produtos considerados como sendo de uso e consumo. Na acusação fiscal consta que os produtos foram classificados como uso e consumo, verificou-se pelo NCM que a utilização dos produtos não se perfaz durante o processo industrial propriamente dito, e sim nos momentos anteriores e posteriores a ele. Também não podem ser caracterizados como matéria-prima ou produto intermediário. O autuado juntou a documentação de folhas tais com fotos, buscando comprovar o direito ao crédito na questão dos produtos. O fiscal argumenta que a ocorrência de NCMs caracterizados como EPI, material de limpeza, peças, partes e instrumentos. São produtos auxiliares, de apoio, não são consumidos diretamente no processo de fabricação, não podem ser caracterizados como matéria-prima, produto intermediário integrado ao produto final. A esse respeito, como já debatemos bastante aqui, eu tenho opinião formada no sentido que as normas editadas pela Cefaz não amparam a afirmação de que a aquisição desses produtos não gera direito ao crédito, porque não são consumidos diretamente no processo de fabricação e não podem ser caracterizados como matérias-primas ou produtos intermediários integrados ao produto final. Porque a própria decisão normativa CAT, ela fala que literalmente há direito ao crédito até em produto químico utilizado na água, no tratamento da água efluente. E, ao mesmo tempo, o fisco fala, se não for diretamente empregado ali no processo industrial, não se consumir imediatamente, não tem crédito. Mas se for um produto usado lá na água de tratamento efluente, tem crédito. Qual que é a lógica disso? Não tem, né? Então, a pessoa lê a regra, cumpre a regra e é autuada. Por quê? Não se sabe, porque em regra não tem nada disso que o fisco está falando aqui, né? Então, a norma admite o crédito na aquisição de produtos utilizados no tratamento da água residual, consumidos em testes de insumo. Ou seja, atividades que são completamente alheias ao processo industrial, materialmente falando, tá? Nem ocorrem na área industrial. Estão relacionadas indiretamente, né? Então, a decisão normativa CAT não restringe o direito ao crédito aos produtos consumidos diretamente no processo de fabricação, à matéria-prima e ao produto intermediário, integrado ao produto final. Quer dizer, se o fisco entende que deve ser assim, tem que pôr uma regra, né? Porque as coisas têm que ser regradas, precisa ter regra. As pessoas leem, entendam que é isso que pode fazer e que não é aquilo. Agora, deixar em aberto e castigar, aí eu acho, eu não posso concordar com isso, né? Nesse sentido, eu entendo que os componentes que se desgastam no processo industrial são insumos, e é legítima a apropriação de crédito em sua aquisição. Então, eu admito como legítimos os créditos relacionados aos produtos indicados, de folhas tais e tais, produtos aplicados diretamente na produção, folhas tais, componentes de máquinas industriais, folhas tais, produtos aplicados diretamente na produção, folhas tais, óleos de corte, solventes, desengraxantes, diluentes, materiais aplicados na limpeza dos produtos, direito ao crédito expressamente previsto na decisão normativa CAT, folhas tais, equipamentos usados diretamente na produção, folhas tais, produtos de laboratório utilizados em testes, direito a crédito expressamente previsto na decisão normativa CAT 0101. Os demais itens são, de fato, produtos de uso e consumo do estabelecimento, não há direito ao crédito em sua aquisição e a acusação fiscal deve ser mantida em relação aos mesmos. São, entre outros, equipamentos de proteção individual, ferramentas, tintas, papel higiênico, material de pintura de paredes, manutenção geral, material de construção, lâmpadas, etc., que não se relacionam à atividade industrial. Item 8. Trata de acusação de falta de escrituração de documento fiscal de entrada de mercadoria no estabelecimento. Em face da documentação apresentada pelo autuado, a representação fiscal enviou o processo ao fiscal para sua manifestação. Esse declarou que 12 notas fiscais de entrada foram escrituradas regularmente, 25 são desconhecidas pelo destinatário, com devolução de venda registrada pelo emitente, e 2 foram recusadas pelo contribuinte. Portanto, essas 39 notas fiscais devem ser excluídas da autuação. Das operações restantes, 16 não foram impugnadas pela defesa e 14 não tiveram escrituração regular. Portanto, essas 30 devem ser mantidas na autuação.
A FESP concorda com a exclusão das 39 mencionadas notas fiscais que ficam assim afastadas da acusação fiscal. Além destas, o contribuinte alega que, com relação às 14 notas fiscais com status E na planilha, essas referiam às operações de devolução de mercadorias, mas a escrituração por erro teria sido realizada com o número da nota fiscal de origem, ao invés da nota fiscal de devolução, e trata-se das mesmas notas fiscais que foram objeto do item 5, sendo que a defesa lá apresentada se aplicaria também a essa hipótese. A documentação apresentada comprovaria a correlação entre as notas fiscais de origem e as notas fiscais de devolução. A informação da nota fiscal de origem consta da nota fiscal de devolução, conforme já teria sido elucidado na impugnação do item 5. Então, eu excluo também essas 14 notas fiscais da acusação, haja vista que se tratou de um mero erro de fato. As entradas de mercadorias foram escrituradas em que pese o erro na numeração da nota fiscal nesse caso, erro esse que pode ser aqui relevado sem prejuízo ao fisco. Restam assim mantidas na acusação fiscal as 16 notas fiscais não impugnadas pelo contribuinte. Multas previstas na lei, atualização do seu valor básico, súmula 13, deixo de reduzir as penalidades restantes nos termos do artigo 507-A do RICAS, haja vista que para acusações de crédito devido que propiciam a falta de pagamento do imposto, a redução das multas é vedada pelo Estado do artigo. Em relação aos documentos fiscais não escriturados, essa decisão já foi extremamente favorável ao autuado ao afastar do débito fiscal situações em que houve escrituração com erro na identificação da chave de acesso ou ao próprio número da nota fiscal, sendo para os poucos casos restantes a penalidade adequada e proporcional. Taxa de juros, Selic, súmula 10, eu conheço então dou ambos os recursos e dou parcial provimento a ambos e ajusto a taxa de juros para a Selic. É o voto, senhores. Já vou registrar aqui. Senhora presidente, se me permite, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão, só com relação a 2 itens que eu estou discordando aí do doutor Rubens. Sim, claro. Pode solicitar, né? Solicitada, concedida. Eu vou fazer aqui o registro. Já está registrado e aparecendo para os senhores, então passo a leitura. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, o item 6, cancelado pela decisão de primeira instância, há de ser restabelecido. Nosso parecer em recurso de ofício às folhas tais bem analisou a questão quando assim escreveu. Então, nosso parecer em recurso de ofício. O autuante verificou que as mercadorias objetos do item 6 do AIM são bens do ativo imobilizado. Quais são esses bens? Transportadora de pallets, instrumento de medição, tanque, esteira, eixo, partes e peças de máquinas, e que a própria autuada registrou tais mercadorias como bens do ativo imobilizado no SPED. Não há por parte do autuado qualquer desclassificação da condição de ativo imobilizado, já que utilizou exatamente as mesmas informações prestadas pela autuada em sua documentação fiscal, glosando os 47 e 48 avos restantes de crédito excedente. Em que pese o entendimento do ilustre julgador, no sentido de que tais mercadorias seriam materiais de uso e consumo, isso apenas torna a acusação mais grave, pois então o crédito mereceria ser glosado por inteiro. No entanto, o reformácio impédio não é admitido no âmbito desse ingresso de tribunal. Além disso, a decisão no sentido de anular o item 6 por erro de acusação propicia a autuada se beneficiar de sua própria torpeza, pois ela escriturou as mercadorias como bens do ativo imobilizado, conforme informado pela autuante, que tomou tais informações como verdadeiras na lavratura do AIM. Não há qualquer erro na pessoa do infrator, que é autuada, nem erro quanto à natureza da infração, que é de crédito indevido. O que há é tão somente uma discordância sobre qual a classificação contábil das mercadorias, ativo imobilizado versus material de uso e consumo, sendo que em ambos os casos o crédito merece ser glosado. A classificação adotada pela autuante é mais benéfica à autuada, pois a glosa foi de 47 e 48 avos do valor do crédito. Eu falando agora. Por outro lado, somos pela manutenção do item 7, referente a crédito em material de uso e consumo. Nossas contrarrazões folhas tais, após longo estudo fundamentando nossos posicionamentos, traz também a posição de Câmara Superior a respeito do assunto. Então, qual é a posição da Câmara Superior? A despeito da divergência de posicionamentos que acontece nas câmaras ordinárias desse tribunal, cabe destacar que na Câmara Superior vem sendo consolidada jurisprudência favorável ao fisco,
na medida em que esta considera que o direito ao crédito de materiais utilizados no processo produtivo condiciona-se à integração ao produto final, ou ainda ao seu consumo integral e imediato, o que difere do simples desgaste. Desta forma, materiais não consumidos de imediato e integralmente no processo produtivo, bem como aqueles que não integram o produto final, não podem ser classificados como insumos para a produção e não dão ao contribuinte o direito de se creditar o imposto. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Então, obrigada, Pedro. Então, os debates estão abertos. Flávio. Presidente, desculpa, à vontade. Não, por favor, Alberto, começou antes. Não, dois pontos, então. Dr. Rubens, parabéns pelo voto, tá? É um ponto que não, assim, ficou bem claro para mim, o ponto, se eu não me engano, item 3. Eu estava relendo lá o voto a hora que o Pedro estava fazendo a sustentação dele, então eu interrompi. Mas acho que você vai conseguir só destacar, só para esse ponto 3, só para esclarecer, que é aquela questão do... Ele aplicou uma alíquota superior a 4%, né? Isso, eu fechei o voto aqui. Onde ele se acredita dos 12% destacado na nota fiscal? Isso, assim, ele se creditou a 12% e falou assim, olha, está destacado na nota, eu me acredito, né? Eu falei assim, não, em situações onde a alíquota deveria ser 4% na origem, você não pode se creditar além dos 4%, ainda que venha 12% destacado na nota, né? E aí houve uma questão de provas, né, da ficha de conteúdo de importação, etc., se aquela operação deveria ter sido tributada a 4% ou não. Aonde comprovou-se que a operação deveria ter sido tributada na origem a 4%, eu mantive a glosa do excesso, ou seja, os 8%, né, que eles creditou a mais. Aonde não houve provas de que ela deveria ter sido tributada a 4%, mantém-se, então, 12% na origem e o direito ao crédito integral de 12% aqui no autuado. Perfeito. Obrigado. Então, a minha questão é também do item 3. No item 3, Rubens, você colocou que mantém as 16 notas fiscais do FINS ou 20 TNT, né? Que seria aplicado a 4%. E aí, você diz porque essas fichas de conteúdo de importação, elas não vieram ao processo, então não tem prova de que elas não seriam a 4%. E teve uma diligência, né? Teve uma correção de diligência para trazer essas fichas, né? Porque aí eu fiquei na dúvida, essas fichas elas não vieram e a diligência foi ao fisco para trazer as fichas, foi isso? Olha, doutor Flávio, como de costume que às vezes o processo é relatado há alguns meses atrás, eu não vou lembrar dos detalhes. Eu lembro que a própria representação fiscal, ao meu seu parecer, pediu uma diligência ao fiscal para que trouxesse elementos mínimos de prova da acusação, né? Agora, os detalhes, eu não me lembro, assim, exatamente o que veio, o que ficou faltando. Se o senhor quiser dar uma olhadinha melhor, fica à vontade para levar, tá? Mas eu não vou conseguir te responder agora com exatidão tática, assim. É porque, então, essas fichas que faltaram, realmente veio para o fisco fazer a diligência. Eu não sei, né, se foi isso, porque eu não vi no processo. Mas se o fisco fez a diligência e ele não conseguiu essas fichas é de elaboração do contribuinte, isso, né? Quem tem a documentação é o contribuinte. Quem deveria trazer, já que ele declarar que a alíquota foi uma ou outra, deveria ser o contribuinte, já que essa questão é controvertida, né? E se o fisco não conseguiu, imagino, como é de produção do contribuinte, foi isso que me ficou na dúvida. Puxa vida, doutor Flávio. Agora, eu realmente, sabe, a gente mergulha no processo naquele momento, faz o relato, espera às vezes 1, 2, 3 meses para entrar em pauta e aquilo foge, assim, né, da memória da gente. E eu confesso que eu não estudei isso tudo de novo na véspera da sessão. Mas se o senhor tiver alguma questão, dá uma olhada, dá uma revisada aí, seria ótimo ter essa sua revisão. Mas, oi, Flávio, tudo bem? Fala, Alberto.
Realmente são vários itens, né? Então fica pesado o negócio, né, Rubens? Mas, se eu me engano, da leitura do voto, ele disse que, acho que foi se utilizado do cliente, uma ficha que o cliente também, ele também informa o fisco, né? Aí o auditor, né, o fiscal, ele consultou lá e ele constatou, se eu não me engano, alguma coisa. Não sei se esse é o ponto central da discussão. Eu estou me recordando aqui da leitura do voto. Flávio, Então, você não quer pois tirar não. vista? Não. Então, acho Gostaria. que eu vou tirar em vista só para ver esse ponto da ficha Legal. e também o ponto que o Rubens colocou aí Rubens, não, perdão, o Pedro colocou do crédito, como está sendo adotado no nosso superior, ou não, né? Então são alguns pontos, é pouca coisa, realmente é um processo muito longo, muito complexo, né? Realmente é bem, Interessante tá, uma vista, né? é, Se tá. puder. Se o Rubens não se incomodar, Não, eu sugiro. então tá bom. Então eu vou tirar em vista, então, presidente. Sim. O outro ponto seria a questão da jurisprudência, né, do que o Pedro está trazendo, que eu desconheço, mas é interessante eu me aprofundar nisso. Essa questão do crédito, principalmente como eu pego muito a comparação que é feita lá, Pedro, no CARF, né, na Receita Federal, até a própria jurisprudência do STF, STJ, do princípio da essencialidade da atividade. Então, depois dessa premissa determinada no judiciário, ficou muito amplo, né, essa questão de aproveitamento de crédito. Eu sei que é outra, eu não estou desrespeitando o que a Câmara Superior já discutiu, eu vou até me aprofundar nisso porque eu desconheço, mas seria um outro ponto, mas eu vou deixar passar porque saiu aí em vista o Dr. Flávio. Obrigado. Uma pena que eu não vou poder acompanhar a conclusão desse voto. Obrigado. Mas Seria fica isso. à vontade de comparecer também no dia, né? Ou nos visitar. Então, o caso da Unilever, o auto 440.036, foi concedida vista para o doutor Flávio, tá? Então, encerrado o caso, saída em vistas. Esse eu não preciso fazer nada, né, presidente? Não, porque encerrou por saída por vistas. Tá? Então, no momento não. Então, agora vamos passar para o segundo da pauta, que é o auto de infração 442.589 da Carbopel Comércio de Papéis e Embalagens Limitada. Doutor Rubens também é o relator. Hoje, aqui, na verdade, o Rubens é o dono da pauta, né? Tenho Eu 3, acho vou pedir triste, música no até mais Fantástico. eram 5, mas eu não sei por que não foi pautado, talvez tenha sido limitado a 4 e foi excluído o outro, do Dr. Flávio. Mas, então, a palavra, Rubens. Bom, senhor e senhora presidente, esse caso, alguns já devem conhecer o famoso e popular João Maiolino Ribeiro Sobrinho, e ele é envolvido em vários episódios de fraude fiscal estruturada no comércio de papel imune para destinatários que o utilizariam em finalidades não imunes. Então, esse João Maiolino, ele tinha em firmas, empresas, ele abria empresas com Recope, tá certo? Então, vamos supor, eu quero papel, mas não quero pagar imposto, não gosto de pagar imposto. Então, eu ligo para o João Maiolino e falo, Maiolino, me dá aqui papel, tá bom? João Maiolino, tranquilo, quanto você quer? X. João Maiolino, você sabe minha comissão, é entre 3% e 5%, né? Sei, não, já estou depositando. Aí o Maiolino emitiu uma nota fiscal para uma outra empresa dele, e entregava o papel aqui. Entrava sem nota fiscal em quem estava comprando o papel sem nota, tá? A preço de papel imune com a comissão do Maiolino. Então, é o caso aqui desse autuado, Carbopel, que comprava papel sem nota do Maiolino, pagando a ele a comissão ajustada. E é uma fraude grosseira, simples, tá? E eu vou dar uma lida aqui e ver se eu consigo resumir.
Então, a acusação de recebimento de mercadoria papel desacompanhado de documentação fiscal, havendo exigência por solidariedade do imposto incidente na operação anterior. O autuado é o próprio doutor João Maiolino. A fraude fiscal estruturada ocorria na compra de papel imune, com o subsequente desvio de sua finalidade, ocorrendo vendas para adquirentes que não faziam jus à imunidade. Aí fala aqui do Recop, etc. Então, o João Maiolino constituiu empresas que possuem inscrições no Recop, estando assim aptas a adquirir papel imune dos grandes distribuidores para, em seguida, revender a distribuidores de papel comum, emitindo documentos fiscais entre si para cobertar o transporte do papel. Ou seja, uma das empresas do Maiolino comprava papel imune de um fabricante, né, para revender a outras empresas que não poderiam adquirir papel imune, cobrando uma taxa de 3% e 5% e emitia nota fiscal consignando como destinatária fictícia uma outra empresa do mesmo grupo dele, mas entregava o papel no estabelecimento do réu adquirente, entre eles o autuado. Eu vou então pular aqui. Então, existem provas, né? O autuado realizou depósitos para contas das empresas do grupo João Maiolino, empresas essas que estavam cadastradas no Recop, de forma que adquiriam papel com unidade e o revendia para o autuado, sem nota fiscal com acréscimo de 5%. O autuado não estava autorizado a adquirir papel imune, adquiria papel em operações que deveriam ser tributadas, mas não eram, pagando os 5% do Maiolino, tá bom? O fisco apurou que o autuado havia depositado mais de 10 milhões de reais nas contas de empresas do grupo fraudador. 10 milhões só de comissão, tá? Na operação de busca e apreensão, encontrou-se troca de e-mails entre os integrantes do grupo fraudador, entre eles João Maiolino e Rodrigo Carboni. O autuado é a Carbopel, tá? Carboni e Carbopel. O Carboni é o dono da Carbopel. Sócio da empresa autuada, onde se combinava a compra de papel, o pagamento das comissões e a entrega de papel na Carbopel sem nota fiscal. Tá bom? O autuado recebeu uma notificação do fisco pedindo várias informações, a resposta do autuado foi evasiva e ele nem assinou, né? Então, vamos lá. Eu vou ler um trecho do relato circunstanciado que diz o seguinte: troca de e-mails e extratos obtidos a partir da busca na Carbopel mostra que ela adquiria do grupo de empresas fraudulentas, mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, as empresas intermediam operações entre grandes fornecedores, já está explicado. O que se desprendeu até o momento é que a Carbopel depositava dinheiro na conta das empresas envolvidas na fraude, que repassava aos fornecedores, cabendo ao grupo articulador da fraude, que percentual, que já falamos tudo, etc. Bom, como vimos, foram mais de 10 milhões de reais depositados para o Maiolino, só de comissão, né? Então, a dimensão da fraude é grande. Então, alguns exemplos das provas, né? Em um dos e-mails enviados por João Maiolino à sua equipe, este os adverte a não mais remeter mercadorias sem nota fiscal. É um e-mail recheado de palavrões, mas ele disse que já falou várias vezes, que ele fala, né, a gente tem milhares de empresas que podem emitir nota fiscal de qualquer coisa, até de avião, e vocês deixam sair material sem nota, para o guarda parar o caminhão, xinga todo mundo, se isso acontecer de novo, vai se ferrar, ok? E tem um e-mail enviado por Maiolino para um dos seus subordinados, o Bira, e fala, Bira, a partir dessa data não emita mais nenhuma nota para a Carbopel, emita para alguma de nossas empresas, apenas para o transporte. E Bira repassa as instruções para a pessoa que emite as notas fiscais. Bom dia, por gentileza, fazer nota fiscal para transporte do material da Carbopel. João pediu por e-mail para não fazer em nome da Carbopel. Em seguida, a Jeane, a mocinha lá que faz as notas, envia para a Bira a nota fiscal emitida. Percebe-se que o papel remetido para a Carbopel foi acompanhado de nota fiscal consignando como destinatária a empresa Mega Papéis, lá do grupo do Maiolino. Mais um exemplo do modus operandi das folhas 15, onde Maiolino instrui Bira a respeito do local de entrega do papel. O Rodrigo, do e-mail, citado no e-mail, é o Rodrigo Carboni, tá? O dono da Carbopel. E o e-mail fala o seguinte: Bira,
Amanhã o Norberto precisa entregar esse material para o Rodrigo por volta das 14 horas. Fale com o Arnaldo para arrumar uma nota apenas para transporte, onde pode ser de nós para nós mesmos. Endereço da entrega, endereço lá do autuado. Ok? Então, o Rodrigo envia um e-mail para a Jéssica, representante da Nobre Paper, uma das empresas fraudulentas, anexando o comprovante de pagamento, ressaltando que o valor inclui os 5% de comissão, certo? Pagou o papel mais os 5 lá de comissão. Em todo mês, João Maiorino enviava ao Rodrigo Carbone da Carbopel e a seu pai, Odair Carbone, a listagem das mercadorias entregues com o valor da comissão. Ok? Então, para apurar o valor das mercadorias adquiridas pelo autuado sem nota, o fisco tinha à disposição duas fontes. O valor total dos depósitos feitos para o grupo de João Maiorino entre junho de 2016 e setembro de 2019, apurado através dos extratos bancários apreendidos no escritório de João Maiorino e outro integrante do grupo, no valor de 10.650.000, etc. Ou o valor calculado a partir das comissões de 5% pagas pela Carbopel para João Maiorino no mesmo período, que totaliza 10.385.000 em vendas, valor muito próximo ao apurado pelos depósitos, tendo sido então utilizado para cálculo da multa do imposto este menor valor, calculado com base nas comissões. Ok? Então, a Carbopel pagava a comissão. A comissão era 5%. Quanto que ele pagou? Isso é 5% das operações, certo? Então, foi dessa forma que o fisco estimou, então, o valor da mercadoria adquirida sem nota fiscal e tributou isso, né? Então, existe na instrução do auto de infração os demonstrativos, tá? As notas fiscais, as informações dos depósitos, as comissões, as notas agregadas, o endereço de cada arquivo do qual foi extraída a informação do depósito efetuado pela Carbopel, as respostas às notificações, os extratos bancários, o mandado de busca e apreensão, os termos da apreensão, os depoimentos à Polícia Civil de João Mamprim, que trabalhava na Bonanza, quando a empresa ainda pertencia a Maurício Tal, que estava na posse de João Maiorino. E esse Joaquim, então, ele contou tudo para a polícia, como é que esquema da fraude, tudo certinho, tudo confessado lá. Então, as provas materiais da fraude aqui no meu voto são perfeitamente caracterizadas, estando ainda comprovada a participação do autuado, que em conluio com João Maiorino adquiria papel imune para uso comercial, onde não se aplica imunidade, pagando o valor correspondente a 5% da operação a João Maiorino pelos serviços prestados. O autuado alega que falta de indicação clara e exata do dispositivo legal supostamente infringido. O dispositivo está perfeitamente indicado na atuação fiscal, é o artigo 203, que determina que o destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento fiscal hábil. Tá? Ele fala que o fisco não teria constatado o recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal só se tivesse lá um plantão na entrada do estabelecimento dele. Né? Bom, enfim, as provas mencionadas são aptas a comprovar perfeitamente o recebimento de mercadoria sem nota fiscal. Ali se encontram os pedidos, as tratativas para entrega de mercadoria sem nota, as notas fiscais emitidas entre as empresas do mesmo grupo para apenas acompanhar o transporte, o cálculo das comissões pagas todo mês, os depósitos efetuados pelo autuado com pagamento de mercadoria, etc. Na verdade, as provas sobejam, né, na instrução da acusação fiscal. O autuado fala que, no curso de suas atividades comerciais, conheceu o representante comercial, João Maiorino, e, com a garantia de manutenção do preço para entrega futura, teria realizado depósitos bancários para os fornecedores a título de adiantamento para entrega futura. Contudo, verificado a inviabilidade na expansão de suas atividades e da impossibilidade dos fornecedores efetuarem de imediato a devolução dos valores relativos ao adiantamento para entrega futura, esses teriam firmado declaração confissão de dívida. Eu concordo com a Fazenda Pública que isso é uma versão completamente fantasiosa, né? O autuado, uma microempresa com capital social de R$15.000 teria adiantado R$10 milhões para uma empresa, para o João Maiorino, porque ele prometeu que em algum momento aí no futuro ele ia entregar papel, ok?
completamente pueril, né? Isso aí. Como prova do alegado, o autuado apresenta as confissões de dívida de folhas tais, onde uma gráfica na pessoa de tal e a bonança na pessoa de outra tal reconhecem dever a Carbopel as quantias ali indicadas. Esses documentos não são aptos a afastar as provas apresentadas pelo fisco, são declarações unilaterais produzidas por partícipes da fraude fiscal estruturada apurada pelo fisco. Quer dizer, são documentos, pessoas que não merecem nenhuma credibilidade, né? Não há sequer certeza a respeito do momento em que esses documentos foram produzidos, podem ter sido assinados após a lavratura do auto de infração, na medida em que não há qualquer certificação realizada em cartório capaz de aferir a data de sua confecção ou a legitimidade das assinaturas. Cabe ressaltar que tais declarações só vieram à tona após a decisão que manteve-o aí em primeira instância. Quer dizer, isso foi assinado depois da decisão, tá? Não havendo qualquer indício de que tenha sido produzido em momento anterior, hipótese que teria sido apresentada no momento da ação fiscal e não ao meio do processo administrativo. O autuado fala ainda que não teria sido comprovado que as empresas tiveram a inscrição estadual cassadas ou consideradas nulas. Mas ninguém está falando que elas foram cassadas ou que eram nulas, né? A acusação fiscal não parte dessa premissa, segundo a qual as empresas participantes do esquema estavam cassadas ou eram inidôneas. É uma questão de fato. O autuado recebeu mercadoria desacompanhada de nota fiscal. Então, não foi emitida nenhuma nota fiscal em seu nome, nem hábil, nem nada, nada. Então, é uma coisa que não se aplica a esse caso aqui, né? Ele fala ainda que o trabalho fiscal desenvolvido através da verificação dos e-mails trocados com supostas empresas e do depósito bancário não teria condições de prosperar. Pelo contrário, né, os e-mails e comprovantes de depósito bancário juntados ao processo são provas demolidoras que retratam de forma explícita a fraude praticada pelo grupo João Baiolino e o conluio do autuado com um esquema que lhe proporcionou adquirir papel sem pagar imposto. Ele fala que estaria comprovada e demonstrada a sua boa-fé. Essa afirmação não possui laço nos elementos probatórios do processo, os quais, como já exposto, comprovam em sentido contrário o dolo e o conluio manifesto do autuado. Ele afirma que o físico teria concluído pelas supostas infrações sem observar o disposto no artigo 509 do RICNES. 509, levantamento fiscal, não tem nada a ver com isso aqui. E aí fala que o lançamento teria ocorrido antes da apresentação dos esclarecimentos no curso do procedimento fiscal. A informação não procede, como constata as folhas 115, a notificação fiscal para que o autuado apresentasse os esclarecimentos pertinentes, transcrita acima. Tal notificação foi entregue ao autuado em 24 de fevereiro de 2021. O AIM foi lavrado em 19 de maio de 2021, 3 meses depois. Quaisquer equívocos de digitação ou erros de fato cometidos na redação do relatório circunstanciado são irrelevantes se não houverem causado comprovado prejuízo à defesa do contribuinte. Portanto, se as folhas 11 e 21 consta equivocadamente o número de outro AIM no relatório circunstanciado, isso é um erro de digitação e nada prejudicou a defesa do contribuinte. Exigência do imposto por solidariedade, previsto no artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICNES, que fala que são responsáveis pelo pagamento do imposto. Solidariamente, as pessoas tiverem interesse comum na situação que tiver dado origem à obrigação principal, e esse interesse comum é presumido em caso do adquirente de mercadoria ou tomador de serviço sem documentação fiscal. Quer dizer, há um duplo interesse comum, né? Quer dizer, o presumido pela receber mercadoria sem nota fiscal e o interesse comum comprovado, né, na participação dele, no conluio dele com essa fraude aí. Então, considerando que o autuado comprovadamente recebeu mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, conclui-se que a cobrança do imposto por solidariedade tem previsão legal, multas artigo 85 da Lei 6374, atualização do seu valor súmula 13, 527A inaplicável ao caso. Então, eu dou um provimento parcial ao recurso apenas para retificar a taxa de juros Selic. É como eu voto, senhores. Estou registrando o voto aqui. Parcialmente provido a isso. Obrigada, Rubens. Os debates estão abertos. Estamos de acordo, senhor presidente. Esse caso é bastante conhecido, principalmente esse João Baiolino aí, já apareceu em vários autos de infração. É uma fraude grande, é uma operação que a Secretaria da Fazenda fez, uma operação papiro. Então, exatamente, está mais do que provada a fraude e a manutenção do auto é o que se impõe. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o voto do relator. Parabéns pela análise do processo. Uma dúvida. Você não tendo os valores da comissão,
não tem outro valor para se apurar o imposto devido? Havia dois. Deixa eu voltar aqui, doutor. Espera aí um pouquinho. Deixa eu voltar aqui no voto. Haviam duas maneiras de se apurar. Um minutinho só. Peraí que eu estou no processo errado aqui. Deixa eu voltar lá que eu já fechei esse, já fui para o Não, próximo, estou no tudo bem. voto. Mas Só calma aí uma que a gente curiosidade mesmo, só. chegamos lá, um minutinho só. O voto é imenso, um minutinho. Deixa eu achar isso aqui. Ele foi por dois caminhos que chegavam em valores próximos, ele adotou o menor valor. Então, calma. É por isso que é. Então ele acaba sendo até um pouco beneficiado, vamos dizer assim, né? Tá. Maravilha. Então, ó, o valor total dos depósitos para o João Maiolino, tá? Apurado através de extratos bancários apreendidos no escritório João Maiolino. Então, 10.650.000. E o valor calculado a partir das comissões de 5% pagas pela Carbopel para João Maiolino, que totaliza 10.385.000. Quer dizer, havia um depósito para o João Maiolino de 10.650.000, mas desses estava documentado 5% de comissão em valor de 10.385.000. Então, os demais valores, essa pequena diferença, o fisco desconsiderou e falou, vamos no 5%, que aquela outra pequena diferença, a gente não tem provas de que é a comissão de 5%, né? Pode ser outra coisa. Então, ele adotou esse 10.385.000, comprovadamente que era a comissão de 5%, e aí ele estimou o valor total das aquisições em cima disso daí. E, na verdade, materialmente, o Carbopel não questionou esses pontos, né? Porque se questionasse, teria que admitir que pagou a comissão, etc. e tal. Então, eles aceitaram esse valor aí não houve uma impugnação nesse sentido. Maravilha. Entendi, ok. Eu acompanho também o Dr. Rubens, está bem fundamentado o voto, né, os detalhes, esclareceu todos os detalhes, então eu acompanho o relator. Eu também acompanhei o relator. Então, podemos encerrar os debates e vamos verificar o quórum. Iniciando a votação. Então, no caso do Carbopel Comércio de Papéis e Embalagens, então foi conhecido integralmente, parcialmente provido apenas para limitar os juros ao patamar da Selic. É isso, né, Rubens? Só limitação dos juros. Só juros. Foi unânime, e então encerrando a votação e encerrando aqui o julgamento. Então, vamos passar a mais um, o auto de infração 4143755, ao terceiro da pauta, auto posto Gopolva. Rubens é o relator. Um minutinho, eu inadvertidamente fechei. Pronto, já voltei aqui. Tranquilo. Eu vou pedir apenas um minutinho dos senhores aí. Como sempre, salvei o processo aqui com erros de português terríveis. Um minutinho só. Pedro, qual é a probabilidade de o autuado efetuar o pagamento desse imposto? É muito difícil dizer. É muito difícil dizer isso. Eu, sinceramente, eu sou completamente contrário àqueles que falam que
como em termos de arrecadação, os autos de infração, o que se arrecada com o pagamento de autos de infração é mínimo, é insignificante em relação ao total, não deveria ter tanto auto de infração. Eu sou absolutamente contrário a essa visão, porque é exatamente pelo fato de ter auto de infração, pelo fato da fiscalização mostrar-se eficiente, mostrar-se vigilante, que há o recolhimento espontâneo da obrigação tributária. Se não houver auto de infração, se ficar com muita coisa, por exemplo, hoje em dia, você reduziu a multa a um ponto, na minha opinião, claro, que vale a pena você não pagar o imposto. Por quê? Porque se pegar, já é difícil pegar, porque a fiscalização não tem gente suficiente. Se pegar, você paga o imposto em 15 dias, com uma multa ínfima, porque em 15 dias a redução da multa é muito grande, com uma multa ínfima, e antes disso, você pegou esse dinheiro que você deveria ter recolhido para o fisco, você aplicou no mercado financeiro. Entendeu? Então, infelizmente, eu acho que está se indo por uma direção contrária. O lei dos conformes, eu entendo, vamos incentivar, só que nós estamos no Brasil, nós não estamos na Alemanha, entendeu? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Eu ia Esse chegar é o nesse meu ponto. posicionamento. Eu ia chegar Ponto nesse feito ponto aqui, pessoal. pelo fato da alteração da legislação que teve, né, no ano passado para reduzir, dar mais benefícios aí para o Exatamente. contribuinte recolher. A multa é muito exorbitante. Não, a gente tem que fazer o seguinte: o imposto tem que ser, entre aspas, pequeno, você tem que alargar a base para que todo mundo possa pagar e cada um pague pouco. Agora, meu amigo, se você não pagar o pouco que você tinha que pagar, a multa tem que ser gigantesca mesmo. Porque senão você incentiva o cara a não pagar. Mas, Vou ler enfim. aqui o voto. Sim, fica à vontade, Rubens. Vamos lá. É uma acusação de falta de pagamento do imposto apurado por meio de levantamento fiscal, tá certo? Em virtude é um posto de gasolina não ter apresentado o SF, alegando que foi extraviado. E a acusação do item 2 deixou de pagar lá R$ 1.500, referentes a operações tributadas como não tributadas. Eu vou passando aqui diretamente ao voto. Inicialmente, o grosso é o item 1, né, que ele deixou de apresentar um SF e o fisco, então, apurou por meio de levantamento fiscal a movimentação do SF e tributou a 18%, né? Então, ele inicialmente afirma que estariam prescritos todos os débitos referentes ao período anterior, 19 de 5 de 2016, pois o AIM foi lavrado em 19 de 5 de 2021. Então, não se aplica o conceito de prescrição no processo administrativo tributário. O que o autuado provavelmente pretende alegar é a decadência do direito ao fisco em constituir o crédito tributário. Apesar de haver se omitido de apontar a base legal de sua alegação, eu presumo que ele está falando do parágrafo 4º do artigo 150, pelo prazo que ele apontou, mas essa norma é a homologação tácita de atividades atribuídas ao contribuinte para as quais esse não possui competência, especificamente o lançamento de impostos, e as escriturações promovidas pelo contribuinte que retratam lançamentos de impostos possuem caráter precário, adquirem validade apenas após o lançamento propriamente dito, realizado pessoalmente pela autoridade fiscal ou tacitamente após o decurso de prazo. No caso do levantamento fiscal, essa regra não se aplica na medida em que o imposto devido é apurado de formas indiretas, pois não foi corretamente escriturado nos livros fiscais. Assim, não há o que se homologar, e a regra decadencial é a do 173 do CTN. Considerando que o presente trabalho fiscal engloba períodos de 2016 em diante, o lançamento de ofício poderia ter sido realizado até o final do ano de 2021, pois o prazo decadencial de 5 anos se iniciou em 1 de 1 de 2017. Quanto ao item 1, é fato incontroverso que o autuado deixou de apresentar ao fisco o emissor de cupom fiscal número tal, marca tal, que não único SF do estabelecimento autuado que não estava relacionado no relatório consulta SF, anexo da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Já começa aí, né? Após receber a notificação fiscal, o contribuinte comunicou o suposto extravio deste SF na delegacia de polícia, o que, obviamente, causou estranheza ao fisco, né? Então, não apresentado o SF, o fisco tributou todas as saídas a ele vinculadas a 18%, baseando-se nas informações dos cupons fiscais enviados pelo autuado ao Sistema Nota Fiscal Paulista. Ressalto que, em face da não apresentação do SF, não havia como o fisco verificar os seguintes dados: data de emissão do cupom fiscal, imposto destacado,
descrição da mercadoria, valor da mercadoria e código de tributação da mercadoria. O fiscal informa que o único modo de se comprovar se as operações realmente ocorreram conforme informado pelo autuado é através da leitura da memória fiscal do ECF. E, nesse caso, segundo o autuado, esse equipamento teria sido extraviado. Isso explica a necessidade de se calcular o imposto exigido através do levantamento fiscal, onde o valor apurado no levantamento é tributado a 18%, independentemente do regime de tributação a que estiver sujeita a mercadoria, nos termos do parágrafo 4º do 509 do RICS. Desta forma, todo o valor das vendas relacionadas a esse ECF foi tributado a 18%. Então, foi descontado o valor do imposto destacado nos documentos. Ou seja, no item 1 foi exigido o imposto calculado pela diferença entre o imposto calculado a 18% sobre o valor total dos cupons fiscais, menos o valor do imposto de fato destacado nestes cupons. Quanto ao item 2, o fiscal verificou a emissão de cupons fiscais sem destaque de imposto e considerou as operações sendo tributadas, alegando que o autuado é contribuinte varejista e não justificam saídas de mercadorias sem destaque do imposto para os produtos que não estejam sujeitos à suspensão tributária. O autuado afirma que, após o auto de infração, encontrou o ECF e o enviou para o equipamento para uma empresa credenciada pelo fisco para fins de extração de seus arquivos, a fim de comprovar todas as operações realizadas pelo ECF, bem como o destaque e recolhimento dos impostos devidos. Resultou em um arquivo de 100.000 folhas. Afirma o contribuinte que os arquivos extraídos da ECF comprovariam o pagamento integral dos impostos devidos para todas as saídas normalmente tributadas e pede o cancelamento do AIM e afirma que o fisco poderia aferir esses dados através de sua escrituração fiscal ou do SAT. O fiscal, por sua vez, não reconhece a autenticidade e a fidedignidade do material apresentado pelo autuado. Diz o seguinte fiscal: com relação ao pedido para inclusão, nesse momento, através de mídia eletrônica de quase 100.000 folhas formuladas pelo patrão do autuado, informamos que não é tão simples assim. A extração dos referidos dados, ainda mais nesse caso, onde houve o suposto extravio e posterior aparecimento do ECF, requer que o procedimento de extração seja acompanhado pelo fisco, para comprovação de que estas informações foram realmente extraídas da memória fiscal do ECF. O sistema SAT é uma tecnologia mais moderna e recente, onde os dados de cada operação de venda são transmitidos imediatamente para os bancos de dados do fisco, ou seja, os dados não são mais armazenados na memória fiscal do aparelho, como acontecia com os ECFs. A máquina supostamente extraviada pelo autuado consiste em uma tecnologia mais antiga, onde os dados das vendas ficavam armazenados na memória da própria máquina, cuja guarda e conservação são de responsabilidade do contribuinte. Para que o fisco comprove que os dados das vendas do ECF declarados pelo contribuinte estão de acordo com o armazenado na memória fiscal, é necessário que você tenha acesso ao hardware dessa máquina. Portanto, o acesso aos dados dos SATs armazenados nos bancos de dados do fisco não soluciona o problema do autuado e não guarda uma conexão com o caso guerreado. Volto ao meu voto. Então, eu avalio então a situação. O contribuinte deixou de apresentar o ECF, sendo indispensável essa apresentação para se apurar a data de emissão do cupom fiscal, imposto destacado, mercadoria, valor da mercadoria, o código de tributação da mercadoria. O fisco apurou o total das saídas praticadas a partir desse ECF, tributou em 18%, subtraiu o valor do imposto destacado nas operações e exigiu a diferença. O autor da firma ter localizado o ECF e que o enviou à empresa cadastrada da Cefaz para extrair os dados de forma a comprovar que os impostos foram pagos, pois o restante das vendas era combustível, que não tem destaque, né? Já foi recolhido ST. E apresentou os dados extraídos, que resultaram em uma planilha gigantesca, a qual o fisco afirma que não contém dados confiáveis, pois a extração não foi acompanhada pelo fisco. O contribuinte contesta o posicionamento do fisco, alegando novamente que os dados foram extraídos por empresa de tecnologia devidamente credenciada junto à FESP, e é substituída tributária em relação a quase a totalidade dos produtos vendidos, e que a recusa do fisco em conhecer das provas apresentadas afronta seu direito à ampla defesa contraditória. Então, o levantamento fiscal previsto no 509 do RICS permite ao fisco presumir que todas as saídas praticadas pelo ECF extraviadas serão tributadas a 18%. Então, o trabalho fiscal está certo, né? Está claro que a presunção de que todas as vendas praticadas pelo contribuinte seriam normalmente tributadas a 18% é uma presunção relativa, ressaltando ao contribuinte o direito de apresentar provas que afastem a mencionada presunção. O fisco deixou bem claro que o único meio de prova se encontra na memória física do equipamento, e são justamente esses dados que o autuado procura apresentar.
Então, negar-lhe essa possibilidade seria transformar uma presunção relativa em absoluta, o que não é permitido, principalmente se tratando de um posto de combustíveis, onde, de fato, a maioria das vendas envolve produtos cujo imposto foi anteriormente recolhido, sendo assim presumível que a maior parte das saídas registradas no SF, em tela, estavam relacionadas a combustíveis cujo semestre havia sido recolhido. Estamos cientes do fato de que este SF se encontrava em situação irregular no estabelecimento autuado, e que o suposto extravio e posterior localização justamente do único SF em situação irregular levanta suspeitas. Entretanto, havendo supostas provas da insubsistência parcial ou total do imposto cedido no AIM, há o dever de ofício em apreciar o material, ainda que se constate irregularidades formais no estabelecimento. Devemos também considerar que o contribuinte procurou a empresa, né, segundo ele alega, autorizada pela Secretaria da Fazenda para extrair os dados do SF, ou seja, ele aparentemente agiu de acordo com as normas. Desta forma, propôs meus pares que o processo seja enviado ao auditor fiscal, solicitando ao mesmo que notifique o contribuinte a adotar as medidas cabíveis para apresentar ao fisco os dados extraídos do DCF, de forma que sua autenticidade possa ser certificada e ordenados de forma organizada, possibilitando sua análise, ressaltando que esse é do contribuinte e não do fiscal. Caso a notificação seja infrutífera, ou seja, se os dados forem apresentados pelo contribuinte de forma se a notificação for frutífera, ou seja, se os dados forem apresentados pelo contribuinte de forma organizada e ordenada, com sua fidedignidade certificada, solicitamos assim ao auditor fiscal que, analisando o material, lhe informe ao órgão de julgamento se subsiste imposto a ser exigido no AIM. Por outro lado, na hipótese em que não seja materialmente possível garantir a autenticidade dos dados apresentados, ou que a forma com que esses dados tenham sido apresentados impossibilite sua análise, solicitamos o retorno do processo apenas com as explicações necessárias. Esse, então, senhores, é o meu voto. É um caso estranho, né? Mas simplesmente dizer que não vai analisar o SF dele, eu acho que é complicado, né? Então, eu proponho que o processo volte ao fiscal, que ele veja lá uma forma de que seja possível, né, analisar esse SF, certificando que o material extraído saiu da memória da máquina, né? Porque senão a gente estaria negando aí o contribuinte a... Eu sei, pô, extraviou, logo o que estava irregular extraviou, apareceu de novo. Eu sei, mas ele apresentou. A gente pode olhar, o fiscal pode olhar o material e falar assim, olha, não está coerente, não tem, sabe? Mas não olhar o material e dizer que não vai aceitar, aí eu acho que é complicado isso, em termos processuais mesmo, né? Acho que afronta realmente o direito de defesa dele, né? Ainda que haja essas situações assim suspeitas, né? Mas isso não afasta o direito dele de que alguém olhe o que ele está querendo apresentar, né? Principalmente em sendo levantamento fiscal, tá bom? Então, esse é o voto, senhor. Obrigada, Rubens. Os debates são abertos. Não tem o que fazer. Vamos ver se ele consegue obter esses dados de forma a que consiga a autenticidade, né? Aí a gente Tá bem claro aí analisa. na diligência, né? Se o fiscal achar que Isso, não tem como, é isso mesmo. não tem como, falar, olha, eu recebi o material, mas não há como ter certeza que isso veio da memória por causa disso ou daquilo, então estou devolvendo aí. Aí a gente fala, tudo bem, aí olhou, né, pelo menos. Tudo certo. Ok, Quase estamos de uma acordo. perícia, né? Eu concordo também. E diga conclusivamente, né, se serve, não, se né, pode certificar. Eu acho que cabe, né? É o princípio da busca da verdade material, né? Então, é oportunidade. Maravilha. Acompanhe. Parabéns pelo voto, Rubens, eu acompanho. Obrigado, Flávio. Então, podemos encerrar os debates e vamos verificar quórum.
Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, foi unânime no caso do Alto Poço Golpova, conversão do julgamento em diligência nos termos aí lidos pelo relator. Então, encerrando também este caso, né, encerrando o julgamento, e com isso nós encerramos a pauta de hoje. Todos os 4 casos, então, de hoje encerrados. Mais alguma colocação? Está tudo aqui certinho. E, Oswaldo, podemos, então, parar a gravação? Encerrado, presidente.